Duas crianças ajoelhadas em grãos de milho, apanhando com cabos de vassoura. O objetivo dessa tortura não era arrancar uma confissão, mas sim forçar uma mentira. Elas precisavam ir até a delegacia, acusar o próprio pai de um crime hediondo. Anos depois, já adultos, consumidos pela culpa, esses filhos tentaram de tudo. Bateram na porta do Tribunal de Justiça e registraram a verdade em cartório. A resposta do sistema penal brasileiro não é um momento processual adequado para analisar essas provas. O resultado dessa burocracia cega? O pai foi condenado a 27 anos de prisão. Essa é a história real e documentada do vendedor Atercino Ferreira. Terminou hoje o período mais terrível da vida de um cidadão brasileiro chamado Atercino. Ele tem 52 anos e passou os últimos 15 tentando convencer a justiça brasileira de que não devia ser preso, porque é inocente. Tudo começou no ano de 2003, após uma separação. As crianças na época, com 6 e 10 anos, foram torturadas fisicamente por uma amiga da ex-mulher de Atercino. O plano era simples e cruel: usar a polícia como instrumento de vingança. Mas aqui começa o primeiro grande absurdo jurídico deste caso. Existiam laudos de exame de corpo de delito. E esses laudos, desde o primeiro dia, descartavam completamente qualquer vestígio de violência sexual. Mesmo com a ciência e a medicina provando o contrário, a polícia, o Ministério Público e o juiz preferiram focar exclusivamente na palavra inicial das crianças traumatizadas. O sistema adotou uma narrativa trágica e ignorou a prova material. Atercino passou 13 anos recorrendo em liberdade. Nesse meio tempo, o filho mais velho cresceu. Sabendo da inocência do pai, ele tentou ir pessoalmente ao Tribunal de Justiça de São Paulo para falar com os desembargadores. O tribunal recusou ouvi-lo. A justificativa? As regras processuais não permitiam ouvir testemunhas naquela fase do recurso. Desesperado, o filho foi a um cartório, registrou a declaração pública confessando a mentira. Em 2014, o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal e novamente o sistema falhou. O STF rejeitou o pedido usando uma regra técnica, uma súmula que proíbe reexaminar fatos e provas. Para o judiciário, a regra do jogo era mais importante do que a verdade. Sem mais recursos, Atercino foi cassado e preso no seu local de trabalho. Foi nesse momento crítico que uma organização de voluntários formada por advogados criminalistas de elite assumiu o caso. Eles não entraram no tribunal apenas para reclamar. Eles usaram uma ferramenta técnica poderosa chamada revisão criminal. Apresentaram não apenas a confissão dos filhos, mas novos laudos psicológicos detalhados, provando que a história original era uma ficção criada sob tortura. Finalmente, o Tribunal de Justiça cedeu aos fatos e Atercino foi absolvido por unanimidade. Depois de um certo tempo preso, eu via que não tinha mais esperança nenhuma de sair dali, e por muitas vezes eu pensei até em suicídio, uma coisa bem triste, né? Mas infelizmente eu pensei. Esse caso histórico nos deixa uma lição brutal. A palavra da vítima tem um peso imenso, sim, mas ela jamais pode ser tratada como dogma inquestionável pelo Estado, especialmente quando provas periciais dizem o contrário. É por isso que hoje a lei exige depoimento especial para crianças feito por psicólogos capacitados justamente para identificar sinais de manipulação, tortura ou alienação parental. A defesa técnica de excelência não serve para acobertar crimes, serve para auditar o processo e impedir que o Estado atropele a verdade em nome da burocracia. O processo penal precisa ser um laboratório de provas concretas e não um instrumento de vingança chancelado por juízes. Oi, meu nome é Atercino Ferreira de Lima Filho, tenho 58 anos, sou casado e trabalho na área de vendas. Bom, eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história, de uma condenação injusta que aconteceu comigo, e creio que aconteça também no dia a dia de muitas pessoas que estão aí também, né, sofrendo esse mesmo problema que eu tive. Bom, eu fui casado durante 11 anos com uma pessoa e meu casamento não ia muito bem e resolvemos nos separar, mas foi uma separação meio conturbada, né?
E nessa separação conturbada, cada um por seu lado, obviamente, né? Acabamos que também as visitas com nossos filhos, na época eu tinha um menino de 10 anos e uma menina de 8 anos, e nesse processo de separação eu ficava a cada 15 dias para pegar as crianças para poder passear, para ter a minha convivência normal com os meus filhos. Com o passar do tempo, fui percebendo que essas visitas foram diminuindo e até chegar ao ponto de que eles não iam mais. E a minha própria ex-esposa falou assim, quem não quer mais ver vocês são seus filhos. Mas eu não acreditei muito nessa história, procurei a justiça para que eu pudesse revê-los novamente. E mesmo assim ainda ficou complicado, porque não teve jeito. Ficamos aí um bom tempo sem vê-los, tá? Depois de um certo tempo, eu recebi uma visita na empresa onde eu trabalhava de um processo que estava correndo contra a minha pessoa, que era justamente da minha ex-esposa. Ela havia alegado que eu havia abusado sexualmente dos nossos filhos, quando eles tinham 10 e 8 anos de idade. E esse processo começou a rolar e foi um processo que demorou na minha vida aí durante 15 anos. Com o decorrer desse processo, num certo dia, trabalhando, eu acabei sendo preso por esse problema, né, de abuso, que não existiu. E aí sim começou o martírio na minha vida. Com esse processo eu fui condenado a priori a 45 anos de cadeia e a minha vida desmoronou, tanto não só para mim, mas para minha família inteira. E achava que não tinha mais o que fazer na minha vida. Os pais se separaram. Andrei e Aline tinham 9 e 6 anos de idade. Foram morar com a mãe e uma amiga dela. Pouco depois acusaram o pai de abuso sexual. Passados alguns anos fugiram, alegando maus tratos. Estiveram em orfanatos. Adolescentes voltaram a viver com o pai. Os dois afirmam há tempos que foram forçados e até torturados pela mãe e pela amiga dela para que fizessem falsas denúncias contra o pai. E o emocionante reencontro com Andrei, com Aline, com a mulher.